Olá, querido amigo, querido irmão, muito bom estar aqui com vocês de novo. Como é que você tem passado nesses últimos dias? Como é que você tem estado, você, sua querida família? Espero, do fundo do meu coração, que vocês tenham passado dias muito bons, muito bom e melhor, porque nós estamos aprendendo a vontade de Deus para a nossa vida. Como é que você tem se sentido? Como é que está o seu coração, a sua mente? Tem sentido que o Espírito Santo está te encontrando, o Espírito Santo está importunando a sua mente para que você consiga compreender, importunando no sentido bom, né? O Espírito Santo está te alcançando, está te tocando, você tem parado para pensar a respeito da sua vida, você tem pedido a Deus forças para tomar as melhores decisões? Eu espero que sim. O desejo desse momento que nós passamos estudando a Bíblia é que você encontre na palavra de Deus a fórmula de aceitá-lo. Deus já fez o mais difícil. Jesus já morreu na cruz do Calvário por nós. O que nós precisamos fazer agora? Viver uma vida diferente, em obediência, em amor, em justiça. Que o amor e a justiça de Deus transformem a nossa vida. Eu sou o pastor Harley e este é o programa Futuro com Esperança. Esperança é aquilo que nós encontramos quando nós abrimos a palavra de Deus e encontramos os planos de Deus para a nossa vida. E futuro é aquilo que nos reserva. E nós não tenhamos medo com relação ao nosso futuro, se nós temos a certeza da esperança que a Bíblia nos proporciona. Seja muito bem-vindo. É um prazer muito grande estar com você de novo. Agora nós vamos começar da metade do programa para frente. Faltam só, além desse, mais 3 programas. E nós teremos a base de tudo aquilo que Deus quer para a nossa vida. Venha comigo hoje estudar a Palavra de Deus mais uma vez. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Espero que vocês também estejam empolgados a aprender mais um pouquinho sobre a vida que Deus quer que nós tenhamos ao seu lado. Nasce em mim e me salva. Deus ouve a minha oração. Nasce em mim e me salva. Nasce em mim. Nasce em mim.
Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor dá a cada um de nós de podermos em tão boas circunstâncias poder abrir a Tua Palavra e aprender um pouco mais sobre tudo aquilo que o Senhor tem reservado de planos para nós. Hoje eu começo, Deus, elevando esta prece, porque nós vamos precisar que o Espírito Santo nos ajude a assimilar coisas importantes para o Teu reino, Senhor. Jesus está prestes a voltar. Nós podemos, pela fé, analisar o mundo ao nosso redor, todas as coisas desse mundo, e principalmente, Senhor, os sinais da vinda do Teu Filho, que nós conseguimos enxergar em todas as coisas desse mundo. Sabemos, bondoso Deus, que o Senhor quer nos preparar para o céu. O Senhor quer nos preparar para viver contigo eternamente. O Senhor quer nos colocar num rumo diferente. E o céu começa aqui nesse lugar. Querido Deus, que neste momento onde nós estudamos a Tua Palavra, nós aprendamos essa grande verdade do Seu reino. Por favor, Senhor, hoje o Senhor vai nos pedir para que nós abandonemos algumas coisas. Entreguemos verdadeiramente o nosso coração a Ti. Hoje também o Senhor vai nos pedir que façamos escolhas para mudar hábitos, para mudar pensamentos, para mudar o modo de agir. Hoje o Senhor vai fazer-nos entender o que é verdadeiramente valioso no Seu reino. Por favor, Senhor, no estudo de hoje é um estudo que pode mudar as nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a entendermos então a Tua vontade. Que cada verso que nós lermos, que cada padrão, cada conceito, cada preceito que o Senhor nos der, nós possamos com o coração humilde aceitar, Senhor, o senhorio Teu na nossa vida. Nós queremos que o Senhor seja o primeiro da nossa vida. Nós queremos colocar, Senhor, Deus em primeiro lugar nas nossas prioridades. Nós queremos realmente sofrer uma transformação, mas uma transformação que agrade o coração de Deus. Nos ajude. Sabemos que é um desafio, Senhor, abandonar as tradições familiares, abandonar os vícios, abandonar a maneira de pensar e viver aqui nesse mundo. Para que então o novo padrão de Deus nos ajude a nos preparar para viver no Seu mundo. Por favor, Senhor, faça esta boa obra no coração de cada pessoa, a começar no meu. Nos ajude então, Senhor, a moldar a nossa vida de acordo com a Tua vontade. Te pedimos isso, a Sua companhia, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jesus salva de forma particular. Por mais que somos muito pecadores, Ele tem um plano especial e individual. Foi assim que Ele salvou o pequeno homem que subiu em uma árvore. Foi assim que Ele salvou aquele cego ao passar perto de onde ele mendigava. Foi assim que Ele arrastou uma multidão até a mulher que sangrava. Foi assim que Ele arrumou a vida do doutor da lei que o buscou alta madrugada. Foi assim que Ele me salvou, e é assim que Ele pode lhe salvar. Havia uma mulher que ao meio-dia a água buscava para disfarçar os olhos maldizentes daqueles que do poço frequentava. Jesus lhe pediu água. Como um judeu poderia se dirigir a uma mulher samaritana? Mas na verdade Jesus lhe oferecia água que saciava. Saciava sua sede, saciava sua procura por aceitação, saciava sua busca por adoração. Ela aceitou alegremente essa água,
e nunca mais teve sede. Você tem sede? Hoje estará disponível a mesma água da vida, para que adores a Deus em espírito e verdade, como talvez nunca antes conseguiu. Vamos então fazer um breve resumo da aula 4, novidade de vida que nós tivemos. O Espírito Santo produz em nós uma mudança de vida. Não precisamos ficar preocupados. O Espírito tem tudo sob o controle para, se você quiser, dia após dia, ser transformado pelo seu poder. E nós aprendemos também que pelo batismo, por imersão, confessamos a nossa fé publicamente e recebemos o Espírito Santo para uma caminhada de transformação. No batismo nós recebemos o perdão dos nossos pecados e então o poder do Espírito Santo para uma transformação. Muito bem, nós cremos que nesta nova liberdade em Jesus, somos chamados a crescer na semelhança do seu caráter, seguir o exemplo de Cristo pelo ministério compassivo às necessidades físicas, mentais, sociais, emocionais e espirituais da humanidade. Por meio do Espírito, transformamos cada momento e cada tarefa em uma experiência espiritual. Queridos amigos, eu falo para vocês hoje do senhorio de Deus na nossa vida. Aquilo que nós devemos ser e aquilo que nós devemos fazer caso nós aceitemos que o Senhor, Deus, é o Senhor da nossa vida. Certa vez eu estava conversando com uma pessoa e ela me disse que estava enfrentando muitas provações. Porque agora tudo que ela fazia, tudo que seus parentes faziam, tudo que seus amigos falavam para ela, eram grandes provações porque ela vivia aquela vida e agora ela estava lutando para não fazer as coisas que ela fazia antes do batismo. E eu disse para ela que é exatamente isso que é o senhorio de Deus na nossa vida. É você aceitar que agora nós temos uma perspectiva espiritual sobre as coisas. Se antes eu bebia, agora eu não bebo mais, por quê? Porque eu sei que beber não faz parte dos planos de Deus. Se antes eu era promíscuo, agora eu não sou mais, eu vivo uma vida santa, por quê? Porque agora eu entendi que promiscuidade tem a ver com o mundo, a santidade tem a ver com os planos de Deus. Não é que as provas ficam maiores, não é que as tentações ficam maiores, mas agora você não cai na tentação porque você tem uma perspectiva através da palavra de Deus. Eu quero dizer para você que tudo que nós vamos estudar hoje, se você não deseja ter uma vida com Cristo, se você não quer ser salvo, se você está satisfeito com a sua condição pecaminosa que te leva à perdição eterna, você não precisa fazer nada do que nós vamos falar aqui. Mas se você quer viver uma vida com Cristo, se você quer ter uma experiência com Deus, é necessário que você se adeque aos padrões de Deus. Num primeiro momento, às vezes pode parecer difícil, mas Tiago fala que as leis de Deus são a lei da liberdade. Como liberdade se é um monte de não faça isso, não faça aquilo, não coma isso, não vá naquele lugar, não assista isso, não pense nisso. Queridos, os nãos de Deus, na verdade, são para nos proteger. Quando você entende isso, você vai ver que escravo é aquele que anda nos caminhos do mundo. Livres são aqueles que andam nos caminhos de Deus. Porque aqui nós não falamos a respeito dos atos, mas das consequências. Quando você faz aquilo que Deus pede, quando você faz aquilo que Deus tem para melhorar a sua vida, para te preparar para viver eternamente com Ele, você não vai ser mais escravo das consequências dos seus pecados. É uma luta. É por isso que eu disse que santificação é um processo da vida toda. É um processo que nós, dia após dia, estamos andando em novidade de vida. E nós lemos no programa passado que aqueles que estão em Cristo, não existe condenações para ele. Por quê? Porque nós estamos vivendo de acordo com a sua vontade. A primeira pergunta que nós desejamos responder neste estudo: como Deus pode ser o primeiro em minha vida? Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 31. 1 Coríntios, no capítulo 10, 31, vem dizendo: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu poderia aqui lhe dar uma lista de coisas que você não deve fazer para não deixar Deus triste com a nossa conduta. Mas eu não vou fazer isso. Porque é muito simples para alguém que compreende as verdades do Evangelho entender que tudo que eu faço, eu devo compreender se é aquilo
que Deus faria no meu lugar? O lugar que eu vou, será que Jesus me acompanharia? Aquilo que eu estou comendo, será que Jesus comeria? O que eu estou fazendo, será que Jesus faria? Quer comais, quer bebais, ou quer fazeres outra coisa, fazei tudo segundo a vontade de Deus. Você quer ter uma vida santa? Você quer compreender basicamente em algumas palavras o que Deus espera de nós? Eu tenho um verso importante na Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses. Filipenses é uma das cartas que Paulo mandou à igreja em Filipos. No livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8, vem dando a lista. Se você achar melhor ter uma lista. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Simples? Não. O homem pecador não gosta das coisas amáveis, das coisas justas, das coisas que têm bom louvor. O homem pecador gosta de fazer coisas contrárias à vontade de Deus. Então, como fazer, você me pergunta? Como viver nesses princípios? É simples. Quando você aceita Jesus como seu salvador pessoal, quando você se batiza e vive uma nova vida com Ele, todas as coisas passadas que eram comuns a você serão consertadas passo a passo, dia após dia. Volto a insistir, santificação é um processo de uma vida toda. Eu preciso olhar para trás e ver que eu sou uma pessoa diferente do que eu fui na última semana. Eu preciso ver que eu sou uma pessoa diferente do que eu fui no último mês. Eu preciso ser uma pessoa diferente do que eu era há 1, 2, 10 anos atrás. O processo de santificação é um processo gradual, de amadurecimento. Quando você se entrega a Jesus, ainda você carrega uma bagagem de vida, mas você pouco a pouco vai aprendendo na sua palavra, vai aprendendo na comunhão diária através da oração, aquilo que Deus quer que você faça. Então vai ser simples, você entender o que é verdadeiro, o que é honesto, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que há de boa fama, o que há alguma virtude, e então você poderá pensar somente nisso. Meus amigos, quando um bebê nasce, ele faz coisas de bebês. Quando o bebê faz a sua sujeirinha lá na fralda, você joga o bebê fora porque ele estragou a fralda, porque ele fez cocô na fralda? Não. Você limpa o bebê, você ama o seu filho. E quando ele faz de novo, você limpa novamente, porque ele ainda é um bebê. Mas o seu bebê, quando crescer, ele vai continuar sujando a fralda? Não, ele vai aprender a ir no banheiro. Assim é a ilustração que eu posso te dar hoje. Quando nós somos bebês espirituais, nós aprendemos aos poucos a não fazer as coisas sujas e ruins que nós fazíamos. E então o amadurecimento vem uma real intimidade com Deus. Então Deus, através do Espírito Santo, vai te ajudar a ser uma pessoa diferente. Como eu devo me portar como uma pessoa diferente? Eu pergunto para você, o que Deus espera dos nossos relacionamentos? Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 7, no versículo 12. Esta é considerada a regra áurea para nós, com relação ao nosso semelhante. Mateus 7, versículo 2 vem dizendo: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Na época de Jesus, existia um pensamento que foi falado por Confúcio, um pensador ali daquela região da China, que ele dizia assim: não faça aos outros aquilo que você não quer que faça a vocês. Jesus veio então a essa terra e deu uma nova roupagem. Ele quis mudar um pouquinho, ele quis nos tornar proativo. Faça aos outros aquilo que você quer que os outros façam a você. Deus quer que nós tratemos as pessoas como nós gostaríamos de ser tratados. Deus faz transformações. Você já deve ter conhecido, talvez na história da sua vida, uma pessoa que bebia, que batia na esposa, que era um problema, e então ele encontra a religião, ele encontra uma religião, ele conhece a Deus e da sua forma ele é transformado. Então aquele homem que era um homem alcoólatra, que batia na esposa, agora anda com a Bíblia debaixo do braço, trata bem a sua família. A transformação que é proporcionada por Deus é uma realidade na vida de muitas pessoas. Isto é para as pessoas que estão ao nosso redor. Mas Deus também tem um plano para o nosso casamento. Paulo cita aqui em Efésios 5:31, um verso lá de Gênesis, capítulo 2, 24. Portanto, deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. Deus estabeleceu no Éden o casamento. Hoje em dia, nós entendemos
que o casamento, o núcleo familiar, é algo que Satanás tem atacado diariamente. Hoje a sociedade despreza o que é o casamento, mas o casamento é fundado, desde quando o mundo foi criado, o casamento é fundado em 3 bases. Ele deve ser para sempre. A partir do momento que você escolhe alguém para passar a sua vida, até que a morte o separe. Ele tem que ser monogâmico. O casamento santo, sem mácula, é aquele que você tem a sua intimidade apenas com a sua esposa. Esse é o casamento bíblico. E principalmente, o casamento ele tem uma base heterossexual. Deus criou o homem e a mulher. Aqui, vamos abrir um parênteses para que você entenda uma coisa muito importante. Nós vivemos em um mundo onde, se você é um cristão e tem a base bíblica para a sua vida, você é taxado de uma pessoa preconceituosa. Às vezes é taxado de uma pessoa homofóbica. Entenda, isso não é um preconceito, isso é um conceito a respeito de Deus. A própria Bíblia deixa isso bem claro. O texto original diz: Deus criou o homem, Hadam, é um substantivo coletivo, a humanidade, a sua semelhança. A imagem de Deus o criou, macho, zakar, e fêmea, umekebar, o feminino, Deus o criou. Está lá em Gênesis 1, 27. Hoje nós vivemos um grande dilema, mas veja, eu tenho o direito de ser um cristão baseado na palavra de Deus. A palavra de Deus me mostra que o casamento foi feito para ser um casamento entre um homem macho e uma mulher fêmea. Por quê? Porque o casamento, a união de 2 pessoas tem 2 grandes objetivos. O primeiro é ser prazeroso. Deus fez o sexo para dar prazer para o homem e para a mulher. Deus fez o sexo para que a pessoa criasse uma intimidade física e emocional com as pessoas. Então o sexo é para ser feito para que um homem dê prazer para a sua mulher e a mulher dê prazer para o seu marido. Mas também Deus fez o casamento para a procriação. Se Deus faz um macho e uma fêmea, ele tem uma conotação clara de que eles gerariam uma descendência. Deus, quando criou as plantas, ele já criou, mesmo no mundo inanimado, a semente que gera uma nova semente. E Deus foi bem claro que quando cria os peixes no mar, as aves do céu, quando Deus cria os animais terrestres e Deus cria o homem, ele faz um pedido, ele dá uma ordem: crescei e multiplicai. Então o sexo também é feito para que nós geremos alguém. E ele só consegue ser feito por quê? Porque existe um homem e existe uma mulher. Na biologia, nós conhecemos como uma mulher XX e um homem XY. Enquanto biologicamente isso for verdade, nós cremos num casamento heterossexual. Ah, então, pastor, eu devo menosprezar os homossexuais? Eu devo matá-los? Eu devo queimá-los? Eu devo fazer acepção de pessoas? Também não. Deus diz lá no primeiro verso de Mateus que nós devemos amar o nosso semelhante. Nós devemos respeitar, porque a decisão de aceitar Deus e os seus preceitos é uma decisão individual. Nós devemos amar o ser humano, mas jamais amar os seus pecados. Entenda, Deus abomina aquilo que não é de acordo com a sua vontade. Mas isso é uma coisa individual da pessoa com Deus. Nós, como seres humanos, devemos amar os seres humanos em todos os momentos. Mas o que existe na Bíblia como padrão de Deus é aquilo que nós devemos pregar e viver. Espero que vocês tenham entendido isso, porque hoje é muito complicado falar sobre esse assunto. Logo as pessoas te taxam de uma pessoa preconceituosa. Não existe preconceito em um conceito. Nós temos o mesmo direito de crer nisso como eles têm de não crer nisso. Respeite o ser humano, mas não passe a mão na cabeça de um pecador. Deus tem um padrão. Como eu conversei com você no começo. Não quer ir para o céu, não quer ser salvo, quer viver 70, 80 anos aqui, é uma decisão sua. Mas quer a salvação, quer ir para o céu, viva de acordo com os padrões de Deus. Olha que interessante que nós encontramos também no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 32. Mateus capítulo 5, 32. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudia sua mulher, a não ser por causa da infidelidade, a faz adúltera, e quem casa com a repudiada comete adultério. O 7º mandamento é bem claro. Nós não devemos cometer adultério. O casamento é monogâmico, e a partir do momento que você tem intimidade com uma terceira pessoa, é abominável ao Senhor. Deus diz que a única forma que você pode casar-se novamente é através da morte da sua mulher. E através de um claro exemplo de adultério
dela ou dele, então a parte inocente tem um direito bíblico a ter um novo casamento. Não existe nenhum tipo de possibilidade de novo casamento por incompatibilidade de gênero, por violência ou por qualquer outra coisa. É por isso que Deus pede para que nós passemos um tempo aprendendo como é a vida do nosso cônjuge, para que quando nós tomemos esse passo perante os homens e perante Deus, nós tenhamos um passo que dure até que a morte nos separe. Se você tem alguma dúvida, nós estamos à disposição para discutir sobre isso, mas o casamento deve ser para sempre. Essas 3 bases fariam com que a sociedade fosse uma outra coisa, tínhamos uma outra história, se nós respeitássemos a família e o casamento como Deus pediu que nós respeitássemos. Você também pode me perguntar, o que Deus espera da nossa conduta cristã? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. O que Deus espera de como nós nos portemos moralmente aqui nessa terra. 1 Coríntios 6, versículo 18 vem dizendo: fugir da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas aqui se prostitui e peca contra o seu próprio corpo. Aqui a palavra prostituição tem o sentido de imoralidade. A palavra grega porneia significa fornicação. O que é fornicação? Era o fornicare, o portal onde as prostitutas ficavam fazendo o seu comércio do seu corpo. Ali onde casados e solteiros iam para matar os seus desejos sexuais. Por isso fornicação também é uma palavra que é pecado na Bíblia. Também pode dizer que é prostituição, idolatrias sexuais e principalmente adultério e incesto. A palavra grega porneia é muito claro para nos dizer aquilo que Deus acha que nós devemos nos portar com relação à nossa moralidade. Deus quer que a nossa vida seja uma vida santa e moral. Que nós abandonemos os vícios pecaminosos, a lascívia, o desejo carnal. Isso nós temos que controlar. O leito deve ser um leito sem mácula, Paulo também fala. Você deve ter com a sua mulher relações lícitas e relações abençoadas. Você não deve procurar fora do casamento qualquer coisa, senão isso também é pecado. Antes de se casar, você não deve se deitar e ter relações íntimas com a pessoa que você está namorando ou noivando, porque isso é fornicação. Isso é ultrapassar o direito que você terá abençoado por Deus quando você casa sobre o corpo do seu cônjuge. As idolatrias sexuais, as mentes perturbadas, a pornografia que vem da palavra porneia, a imoralidade, também o incesto, tudo isso é no âmbito da moralidade. A prostituição é algo abominável a Deus. Olha também o que fala em 1 Timóteo 2, de 9 a 10. Nós também temos que ter cuidado com a vaidade. 1 Timóteo 2, de 9 a 10 vem dizendo: quero do mesmo modo que as mulheres se ataviem com traje decoroso, com modéstia e sobriedade, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos custosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A vaidade é um problema sério na vida das pessoas, principalmente na parte feminina. É claro que hoje em dia nós vimos também que existem muitos homens vaidosos. Mas por que a Bíblia condena a vaidade? Simples. A vaidade tem 3 grandes problemas. O tempo perdido em se tornar um vaidoso, a superficialidade da pessoa vaidosa e o custo de andar nessa moda em vaidade. Por que as nossas irmãs, por exemplo, não usam joias? Porque a vaidade é algo que Deus pede para que tenhamos cuidado. Porque Isaías 14, 12 a 14 vem dizendo que foi o pecado que tirou Lúcifer do céu. A vaidade foi a primeira coisa que atingiu a vida de um ser puro criado. Ele então quis ser maior que Deus, porque ele se sentiu maior que Deus. O uso de joias também frequentemente está associado às pessoas ou povos de má conduta moral. Veja a quantidade de versos que depois você pode pausar esse vídeo e ler. Gênesis 35, de 2 a 4, vem falando que as mulheres de Jacó eram muito idólatras. E quando ele vai fazer um concerto com Deus em Betel, Deus pede para que eles tirem todas as joias, os penduricalhos e os santos de barro dos pais delas que atrapalhavam a vida com Cristo. Êxodo 33, de 5 a 6, vem falando sobre as leis específicas com relação às joias e os penduricalhos. Segundo Reis 9:30, episódios da vida do povo de Deus que são chamados a se tornarem santos, abandonando as joias que eles possuíam. Isaías 3, Jeremias 4:30 também, Oséias 2:3. A prostituição do povo de Deus
é explicitamente declarada com relação à vaidade que eles tinham nas suas joias. Ezequiel 16:23, 1 Pedro 3:3 e Apocalipse 17 mostra que a igreja, que é representada por uma mulher, que é uma prostituta, porque a igreja se corrompeu, uma das características dela é que ela possuía muitas joias e ela era vaidosa. E essas joias tinham arrastado a igreja cristã para uma religião impura e imoral também. Veja, por isso, você pode até me dizer, mas o que Deus faz questão daquele pedacinho de joia que eu tenho na orelha ou de uma coisa? Você pode me dizer assim, olha, por que Deus não permite alguma coisa pequena dentro do nosso bom senso? Porque o seu bom senso é diferente do bom senso dos outros? Talvez uma argolona no ouvido seria o bom senso de alguém? Deus, para que a gente não peque, fale assim, olha, não use. Existem algumas joias aceitáveis que existe uma conotação social. Por exemplo, a joia do casamento, esse anel. Deve ser um anel simples, mas daqui convencionalmente mostra que eu sou casado com alguém que tem um anel também. Mas isso não é vaidade, porque eu não posso usar isso daqui e perder o meu tempo, os meus recursos para fazer um anel caro e dispendioso e cheio de coisas. É apenas uma convenção social, um anel, por exemplo. Você entende que, às vezes, o ser humano precisa de limites porque ele não reconhece o seu limite? Com relação às joias, nós não reconhecemos o nosso limite. Isso também vale para as tatuagens, para as modificações do corpo. Às vezes a gente vê aquela pessoa cheia de tatuagem, com o ouvido todo aberto e com piercings e com pedaços de coisas no seu rosto. Deus não quer que nós percamos tempo com isso. Deus nos quer simples, Deus nos quer santos. Pense nisso. Se você tiver alguma dúvida, a gente está à disposição para conversar mais. O que Deus espera a respeito do cuidado com o nosso corpo? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6, 19 a 20, vem dizendo: ou não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Glorificai a Deus o vosso corpo. Nós vivemos uma onda de uma epidemia muito terrível que se transformou em pandemia. Se nós tivéssemos uma vida saudável, nós conseguiríamos enfrentar mais esse vírus. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Se alguém muito querido viesse visitar você na sua casa, você daria o sótão cheio de poeira, de teias de aranha, um lugar inabitável para essa pessoa morar? Não. Você prepararia um lugar bom para ele se sentir à vontade. Quanto mais o Espírito Santo, quando o Espírito Santo vem até você, você deve dar o melhor lugar. E o seu corpo é o templo do Espírito Santo. É na sua mente que Deus te alcança, através dos seus preceitos, através de uma vida transformada. Pense nisso da próxima vez que você querer ser alguém digno de receber Jesus Cristo e o Espírito Santo para conduzir a sua vida. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Deus nos pede que nós tenhamos uma alimentação natural adequada. Às vezes eu falo para alguém aqui que durante muito tempo comeu coisas erradas, fez coisas erradas. Deus hoje quer que você tenha uma novidade de vida. Deus quer que você experimente o que nós chamamos de remédios naturais. A água, o ar puro, a luz solar, o exercício físico, o descanso e uma vida temperante. São reconhecidos como os 8 remédios de Deus. Se você tivesse uma vida mais pura, uma vida mais natural, uma vida com cuidados naturais do seu corpo, com certeza você teria uma vida mais saudável e estaria mais disposto para fazer a vontade de Deus. Um dos remédios naturais de Deus também é a confiança em Deus, a fé que nós cultivamos no dia a dia. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 12, dos versículos 1 e 2. Romanos, no capítulo 12, no versículo 1 e 2, vem dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que verso claro e cristalino, para nós entendermos qual que é a vontade de Deus para a nossa vida. Deus quer a nossa racionalidade no culto que nós prestamos a Ele, para que a gente consiga experimentar o que é bom, o que é agradável, experimentar os planos de Deus para a nossa vida. E Paulo faz um apelo para mim e para você, eu faço um apelo para você.
Não se conforme com as coisas desse mundo. Esse mundo tem coisas que nos levam para longe de Deus. Vamos então abandonar isso. Vamos cortar as nossas raízes com as coisas desse mundo. E vamos então nos enraizar na palavra de Deus, que nos traz de volta as coisas de Deus. Queridos amigos, como que eu posso entender? Como que eu posso saber se eu faço a vontade de Deus? Existem 3 dicas essenciais que eu quero passar para você hoje. Primeiro, se está expressamente escrita na Bíblia, não há o que se discutir. Por exemplo, Levíticos 11, os animais que podemos comer ou não. Depois que nós terminarmos esse estudo, você pode abrir sua Bíblia em Levíticos 11. Lá vem dizendo assim, olha, eu quero fazer um acordo de saúde com os meus filhos. Naquele momento eram os filhos de Israel. Depois foram os filhos ali do reino de Israel. Agora, quando Jesus volta, a mensagem é todo o povo, língua e nação. Nós somos os filhos de Deus. As questões sanitárias de saúde não mudam, porque ainda vivemos no mundo de pecado. E ali Deus então disse, olha, você vai comer isso, isso, isso. E você não vai comer isso, isso, isso. Está claro, está nítido ali, está bem detalhado. Por exemplo, nós não deveríamos comer carne de porco. Está lá em Levíticos 11, leia para você ver. Nós não devemos comer, não deveríamos, não devemos e nunca deveremos comer. Olha que interessante essa experiência. Are you making like a shelter now? Are you like teaching how to cook? Você acha? Deus, que criou todas as coisas, sabia que a carne de porco é uma carne que não é boa para o consumo. Pesquise, por exemplo, o que é o cisticercose. É o famoso bicho de porco na cabeça. E essas larvas são tão pequenininhas que ela consegue passar ali os vasos sanguíneos do estômago e entrar na corrente sanguínea. E ela vai então para os vários lugares. E algumas larvas dessas vão para o nosso cérebro. A pessoa então tem dores terríveis de cabeça quando ela calcifica ali. E não dá para abrir o cérebro e tirar um pedaço, porque é uma cirurgia muito complicada, então você fica sofrendo pro resto da sua vida, com dores na cabeça, por causa desse detalhe. Deus sabia que não era para ser usado, por isso que ele demonstrou. Então, quando está escrito na Bíblia, e Deus fala isso sobre muitas coisas, sobre o vinho, sobre a bebida alcoólica, está bem claro na Bíblia que nós não devemos consumir. Tudo que Deus pede claramente na Bíblia, nós não devemos fazer. Qual que é a segunda dica que eu dou para você? Se não está expresso, usemos então um filtro que Paulo nos mostra. No primeiro momento, não me convém, e no segundo momento, nunca deve me dominar. Abra sua Bíblia aí no próprio livro de Coríntios que estava aberto, no capítulo 6, no versículo 12 agora. Vem dizendo uma citação simples para nós entendermos. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Simples. A Bíblia diz que eu posso todas as coisas. Eu posso fazer o que eu quiser, mas nem todas as coisas me convém fazer. Eu tenho que ter sabedoria. Sabedoria de quem? Sabedoria de Deus. Que existem coisas que eu não devo fazer. E todas as coisas eu posso usar, mas nenhuma delas deve me dominar. Qual é o princípio básico disso? Você não deve ser viciado em nada. Você, por exemplo, fala assim para mim, pastor, mas o fumo, o cigarro não está na Bíblia. Claro que não está. Só que a Bíblia diz que nada pode te dominar. É fácil abandonar o vício do cigarro? Não. Tudo que me vicia, as bebidas que me viciam, as práticas que me viciam, tudo que me vicia, eu devo deixar de fora da minha vida. Porque Paulo diz que nós pecamos se algo domina a nossa vida. Olha que interessante. Mas se mesmo assim
você quiser ter uma terceira dica, como saber se fazemos a vontade de Deus? Não está escrito, não é ilícito, porém posso fazer com que alguém mais fraco que eu peque, então eu não devo fazer. Nós temos entre nós pessoas fracas na fé, e nós não deveríamos levá-las ao pecado. Deus, ele leva isso tão a sério que existe uma citação no livro de Marcos, no capítulo 9, no versículo 42. Se alguém fizer um destes pequeninos que creem em mim perder a fé, seria melhor para esse homem que amarrasse uma enorme pedra de moinho em volta do seu pescoço e fosse jogado no mar. Olha que verso forte. Diz que se você fizer uma pessoa mais fraca na fé que você pecar, você que tem uma vida que quer ser transformada por Deus, tem uma vida em santidade, uma vida em busca de ser semelhante a Jesus, não aprender que algumas ações suas fazem algumas pessoas pecar, não faça. E Deus deixa bem claro, é melhor você se matar do que fazer alguém pecar. Às vezes parece duro, mas é algo muito importante para a nossa vida. Olha o que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 8, agora no versículo 9. 1 Coríntios 8, 9, vem dizendo: Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Nós temos a liberdade em Deus de escolher as coisas boas. E no processo da santificação ainda a gente faz algumas coisas ruins. Que nós não sejamos pedras de tropeço para ninguém. Vamos recapitular? Se está escrito na Bíblia, está escrito, não tem conversa. Se não está escrito, como que eu posso me direcionar para fazer a vontade de Deus? Tudo eu posso, mas algumas coisas não me convêm. Eu tenho esse pensamento, eu tenho essa impressão do Espírito Santo em minha vida que eu posso as coisas, mas algumas coisas não me convêm. Ou então, nenhuma coisa deve me dominar, eu não devo ser viciado em nada, porque o vício é o pecado. E por último, se não é ilícito, eu quero usar, mas eu faço alguém tropeçar, eu não devo fazer alguém mais fraco na fé tropeçar. Por quê? Porque Deus diz que eu não posso servir de pedra de tropeço para alguém perder a sua salvação. Seguindo esses 3 itens, você vai saber decidir o que é bom, o que não é, o que eu posso e o que eu não posso fazer. E por último, não menos importante, a pergunta que eu faço: o que Deus espera dos nossos bens, das nossas finanças? Aqui eu quero abrir um parênteses muito honesto e sincero com você. Hoje em dia, muitas religiões viraram um comércio. E esta não é a vontade de Deus, como nós vamos ver a seguir. Queridos amigos, muitos e muitos pastores têm enganado seus fiéis. Eles se auto-intitulam bispos, apóstolos. Muitos pastores têm feito o que é ruim. Deus disse que um dos sinais, você aprendeu isso no 2º programa, de que Jesus estaria prestes a voltar é que pastores enganariam, se fosse possível, até os próprios escolhidos. Tome cuidado se o seu pastor fala coisas que não estão escritas na palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa base, é a nossa regra de fé e prática. Se alguma coisa falada que não esteja na palavra de Deus, ignore o seu pastor. Ignore aquele homem que se auto-intitula bispo, apóstolo, mas que leva você para fazer coisas contrárias à vontade de Deus. Existem igrejas que só falam em dinheiro. E agora eu vou mostrar para você que o dízimo e a oferta é bíblico, mas existe uma forma correta de dar a Deus o que Ele merece. Olha que interessante o que está escrito em Levíticos 27, no versículo 30. Levíticos é o 3º livro da Bíblia, no capítulo 27, no versículo 30. Está dizendo assim: também todos os dízimos da terra, quer dos cereais, quer do fruto das árvores, pertencem ao Senhor, santos são ao Senhor. A palavra massar, que corresponde ao dízimo, a 10ª parte, ao pagamento de uma 10ª parte, está na Bíblia como um princípio daquilo que nós dizimamos. Deus diz que os céus e a terra são dele. Todo a prata e o ouro, e lá no livro do profeta menor Ageu, vem dizendo que é de Deus. Tudo é de Deus. Mas tudo que você consegue com os esforços que Deus também lhe dá o fôlego para conseguir as coisas, 10% você deveria devolver a Deus como forma de agradecimento. Isso é inegociável. Uma vez eu estava sendo pastor lá no Mato Grosso do Sul. E nós estávamos num concílio pastoral na capital, Campo Grande. E nós passamos então por um lugar, e até eu e mais 2 amigos estávamos no carro, e nós paramos para tirar uma foto. Infelizmente o cartãozinho de memória ele queimou e eu não consegui mais, senão mostraria essa foto para você. Eu sempre cito ela. Nós tínhamos uma grande faixa assim na frente de uma igreja dizendo: aqui
o seu dízimo tem um desconto de 10%. Aqui nós cobramos 9% do seu dízimo. Parece interessante, não é? Mas Deus não quer 9, Deus não quer 11. Um grande pregador aí de uma igreja, dessas igrejas que você tem que tomar cuidado, disse uma vez que você deveria devolver um dízimo para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. 30% de dízimo. Não é isso? Deus quer apenas a 10ª parte. E como uma forma de agradecer, você não paga o dízimo, você devolve o dízimo. Você não devolve nada que Deus já não o tenha, mas você devolve como uma forma de gratidão. O dízimo é inegociável. A Bíblia então é bem clara. 10% de tudo que nós ganhamos deve ser devolvido. Para quem? Para a casa do tesouro, para a igreja de Deus, para que ela possa fazer os seus trabalhos, sustentar os obreiros. Eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. No meu salário já vem descontado o meu dízimo. Eu assino um documento autorizando que a igreja já desconte os 10%. Então eu também devolvo a Deus a parte do que eu ganho dos dízimos dos irmãos, porque eu preciso dar o exemplo. E eu sou um homem feliz, porque desde muito pequeno a minha mãe me ensinou a devolver para Deus a parte dele. Quando Deus é honrado com as primícias da nossa renda, Deus então nos abençoa. Este é o princípio básico dos dízimos. Eu gostaria de falar agora do princípio básico das ofertas. Abre sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, vem falando: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. A oferta já é diferente dos restantes, dos 90% restantes. Você decide o que você vai fazer, quanto você vai doar, quanto você vai devolver também com gratidão. E esta oferta é para ajudar as pessoas, é para ajudar os trabalhos da igreja com o atendimento aos necessitados, é para ajudar a igreja a manutenção dela, pagar a água, a luz, a internet, a limpeza da igreja. Essa contribuição tem que sair do seu coração. Ninguém pode dizer quanto você deve dar. Eu já conheci muitas pessoas que estavam preocupadas, porque na hora da celebração da sua igreja, o pastor disse assim: quem agora vai ter fé e dar R$200? Quem agora não tem tanta fé, mas vai dar R$100? Nós nunca deveríamos, como pastores, dizer o quanto você dá, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá de forma despretensiosa, como uma forma de agradecer o tanto que Deus tem te dado. Quem sabe você pode todos os meses doar um pouco do alimento que você compra, para que a gente possa ajudar as pessoas que estão precisando. A oferta ela pode ser dada em várias formas. O dízimo nós devolvemos em dinheiro porque é o valor monetário que mobiliza todas as coisas, mas a oferta você pode fazer em muitas coisas. Oferte um tempo da sua vida para ajudar alguém. Oferte um pouco do seu alimento, oferte um pouco dos seus recursos para ajudar alguém. Deus ama quem dá com alegria. E olha agora o que está escrito também em Deuteronômio, é o 4º livro da Bíblia. Deuteronômio no capítulo 16, no versículo 17. Vem dizendo assim: cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Aqui é muito claro que eu devo dar segundo a bênção. Eu nunca barganho com Deus. Uma das coisas mais estranhas que eu não entendo na religião moderna é quando você fala: eu determino, Senhor, que isso aconteça. Quem somos nós para determinar algo de Deus? Isso é uma das maiores blasfêmias. Eu não barganho com Deus. Olha, Senhor, eu vou te devolver aqui um carro para que o Senhor me dê um outro carro. Você não precisa comprar o sabonetinho abençoado. Você não precisa comprar a vassoura abençoada. Você não precisa comprar o sal que vai ser jogado na sua casa. Você não precisa pagar pelo óleo que eles colocam na sua testa. Porque a oferta deve ser dada depois que Deus lhe der alguma coisa. Existem 2 tipos de oferta que você precisa entender. A que eu faço um pacto com Deus, um acordo com Deus. Cuidado quando você faz algum acordo com Deus. Às vezes no momento de desespero você fala: Senhor, se o Senhor me ajudar a sair dessa, se o meu filho for curado, se eu conseguir essa vitória, eu vou te dar tanto do meu dinheiro, eu vou te dar tanto dos meus posses. Cuidado, porque se você acertar com Deus isso, você tem que cumprir. Este é o pacto. Você pode, quem sabe, estar querendo vender um terreno, um imóvel, e você fala assim: Senhor, se o Senhor me abençoar, se o Senhor abrir as portas, eu vou devolver em forma de gratidão tantos % desse imóvel
para que o Senhor possa usar na sua obra. O Senhor pode fazer um pacto com Deus, mas também tem aquela oferta que você não determina, mas você fala, Senhor, eu estou devolvendo aqui essa oferta por amor e gratidão àquilo que o Senhor tem nos feito, mas sempre depois das bênçãos ofertadas. Você pode fazer um pacto com Deus e cumprir o pacto depois das bênçãos. Você pode então simplesmente devolver o quanto você quiser, de acordo com o seu coração, com alegria, daquilo que Deus tem te dado. Esse é o princípio. Fora disso, queridos, fujam dos pastores que querem monopolizar, os pastores que querem ditar e dizer o quanto você tem que fazer, o quanto você tem que doar. Isso não é bíblico. Existe uma das coisas mais perniciosas, mais ruins que existem nos evangelhos modernos, é a teologia da prosperidade. Uma vez um amigo pastor disse para mim, mas Harley, você não entende que Deus quer que a gente tenha muitas coisas aqui nessa terra? Eu disse, não. A Bíblia diz que nessa terra você tem que agradecer o seu coração a Deus pelo sustento que Ele dá no seu dia a dia. Você pode ter algumas coisas, mas nós temos que juntar tesouros no céu, onde a traça não corrói as nossas riquezas. Olha o que está escrito no livro de Malaquias, no capítulo 3, no versículos de 8 a 10. O povo olhava para Deus e dizia assim, Senhor, nós estamos sendo fiéis. Deus mandou uma mensagem para o seu povo, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais, sim, vós a nação toda. E ele então diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. As pessoas às vezes são infiéis de uma tal forma, que Deus não pode abençoá-las. Queridos, aqui é uma mensagem forte, porque Deus diz assim, vocês roubam de mim. Olha só o que está escrito no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, nos versículos 9 a 10. 1 Coríntios 6, 9 a 10 vem trazendo uma mensagem forte. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, guarde essa palavra, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, guarde essa palavra, herdarão o reino de Deus. Olha que interessante, a palavra ladrões, pleonênquedes, como alguém que quer mais do que a sua parte, especialmente dos bens materiais, uma pessoa avarenta, gananciosa ou alguém agarrando alguma coisa. Ladrões, aquele que quer a parte que não é dele. Deus diz que os não dizimistas não herdarão o reino dos céus. Mas pastor, Deus depende do meu dízimo? Não, Deus não depende do seu dízimo. Deus não depende das nossas riquezas, dos nossos valores monetários que nós devolvemos ao Senhor através dos dízimos para fazer com que a obra dele avance. Mas ele precisa que você não seja cobiçoso, avarento. E tem pessoas que passam necessidades e passarão até que entendam que eles estão roubando a Deus e estão perdendo o direito de serem salvos. Mas o verso também fala sobre os roubadores. Arpaguês é um adjetivo para voraz, faminto, vicioso, destrutivo, como um animal selvagem, violentamente ganancioso, um substantivo para vigarista. Aqui Deus manda um recado para aqueles que não dão ofertas. Aqueles vigaristas, gananciosos, eles devolvem o dízimo de Deus, mas não estão nem aí com as pessoas ao redor. Deus às vezes retém as bênçãos. Está escrito lá em Malaquias, porque essas pessoas são avarentas. Queridos, durante toda a minha vida eu nunca fui rico e talvez nunca serei. Mas Deus nunca me deixou passar necessidade, sempre me abençoou, porque eu sempre fui fiel nos dízimos e nas ofertas. Venha também a ser, venha provar a Deus. Ele pede lá em Malaquias para que você prove Ele, se Ele não pode derramar as ricas bênçãos dos céus, se você for fiel. Faça essa experiência na sua vida. E por último, para nós terminarmos o estudo de hoje, como o Espírito Santo age na vida de um cristão que realmente entregou a sua vida a Jesus. Deus diz que o Espírito Santo conduz-nos e Ele nos dá dons, nos dá presentes. Vamos abrir nossa Bíblia em Atos, no capítulo 5, 32. O grande princípio para saber se você é cristão ou não é a obediência a Deus. Atos 5, 32 vem dizendo, e nós somos testemunhas dessas coisas. Nós quem? Os discípulos.
e bem assim o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Este é um verso muito profundo. Tem pessoas que falam em línguas e dizem que são possuídas pelo Espírito Santo, mas são desobedientes às suas leis, aos preceitos. Nós vamos aprender na semana que vem. Deus só dá o Espírito para aqueles que são obedientes a tudo que está na sua palavra. Olha que interessante também esse verso de 1 Coríntios 14, no versículo 12. 1 Coríntios 14, 12 vem dizendo: assim também vós, que já estáis desejosos de dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Queridos amigos, o Espírito Santo derrama os dons espirituais, distribui para a sua igreja para que nós sejamos um corpo cujo cabeça é Cristo Jesus, para edificar a igreja. Nenhum dom é dado para edificar a pessoa, para fazer com que aquela pessoa seja respeitada como uma pessoa diferente, especial. Deus dá os dons para edificar a sua obra. É isso que vem dizendo. E por último, no livro de 1 Tessalonicenses 5:22, para nós fecharmos o assunto desse estudo, 1 Tessalonicenses 5:22 vem dizendo: abstende-vos de toda a aparência do mal. Eu termino aqui falando que a Bíblia pede para que nós nos afastemos de toda aparência. Não é só pecar, mas fugir da aparência do pecado. Cuidado com os nossos atos, com as nossas atitudes, com aquilo que nós comemos, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós assistimos, com aquilo que nós pensamos e ouvimos. E vamos nos abster de tudo aquilo que parece mal. Quem é o Senhor da sua vida? Eu lhe pergunto hoje, quem é o Senhor da sua vida? O grande desafio do ser humano é tirar o eu de dentro do seu coração e colocar então Jesus dentro do nosso coração. O grande desafio do ser humano é dar o volante da direção da sua vida para que Deus o dirija da melhor forma. Queridos amigos, isso não é fácil, porque às vezes nós vivemos num mundo onde nós temos muitas tradições da nossa vida que precisam ser quebradas. É por isso que nós estamos estudando a Bíblia hoje, para que você entenda que às vezes você até agora fez aquilo que não era da vontade de Deus, mas Deus está te dando a oportunidade, Deus está te dando um momento especial na sua vida, onde você pode parar, abrir a Bíblia, refletir e então retornar aos caminhos do Senhor. Quem é o Senhor da sua vida? Eu declaro para você que Deus é o Senhor da minha vida. Eu vivo hoje como pastor, pregando o Evangelho, fazendo isso aqui com vocês, porque eu creio que Deus é um Deus muito amoroso comigo, com a minha vida e com a minha família. E eu sirvo a Ele com muito amor e carinho. Eu falo sobre Ele o tanto quanto eu posso para tantas pessoas que eu consigo alcançar, e hoje eu estou falando para você que Ele é o Senhor da minha vida. Por quê? Porque eu quero viver de acordo com esses parâmetros. Hoje eu termino dizendo assim: quer aceitar esses parâmetros para a sua vida? Quer viver uma experiência diferente com Deus? Se você não quiser, se você não se preocupar com a sua salvação, se você quiser continuar nesse mundo, vivendo a vida que você vive, não tem problema. Foi um bom estudo, mas jogue tudo fora, continue vivendo. Mas se você está cansado desse mundo, se você está cansado de esperar algo mudar na sua vida, se você está com saudade do céu, quer se preparar, você precisa seguir esses parâmetros que Deus deixou para a nossa vida. Podem parecer num primeiro momento difícil, mas não é. A cada dia que passa em direção a Cristo, mais eu vejo quanto eu preciso dele, e mais eu sinto saudade de estar mais perto dele e mais longe das coisas desse mundo. Esse mundo está fadado ao fracasso, queridos. Jesus em breve vai nos buscar. E Ele vai levar quem para a vida eterna? Aqueles que querem que Ele seja o Senhor da sua vida. Eu quero que Deus seja o Senhor da minha vida hoje. Você quer também? É por isso então que eu convido você a fazer uma oração de entrega da nossa vida. Aonde você estiver, do jeito que você estiver assistindo, ouvindo, quem sabe você está dirigindo, não vai poder fechar os olhos, mas se conecte agora ao trono da graça, porque Deus quer ser o Senhor da sua vida e isso vai mudar a sua vida. Nada vai mudar enquanto você não deixar que Deus arrume. Às vezes dói, mas é a única forma de nós vermos realmente quem somos e ver o plano de Deus para quem seremos. Você quer isso? Eu tenho certeza que sim. Por isso eu oro por você nesse momento.
Querido e maravilhoso Deus, hoje nós aprendemos muitas coisas. Foi uma aula grande, comprida, só que foi uma aula que nos mostrou aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Num primeiro momento nos assusta, porque quem sabe enxergamos uma vida toda desregrada, uma vida toda errada, uma vida que esteve tão longe de Ti, uma vida que infelizmente estava nos levando para aquilo que nós já ganhamos, a perdição eterna. Mas Senhor, nós aprendemos que Deus tem um plano. Nós aprendemos também que Deus quer que nós tenhamos uma nova vida. E hoje nós aprendemos como colocar o Senhor no centro da nossa vida. Querido Deus, eu oro por esse momento, por cada pessoa que me assiste. Eu não sei em que momento da vida dele está me assistindo, mas eu sei que esse é o momento propício que o Senhor busca e o Senhor fala através do Espírito Santo no coração de pessoas pecadoras, mas pessoas honestas e sinceras que estão cansadas de viver nesse mundo. Querido Deus, nesse momento o Teu poder está fazendo uma pequena transformação, mas eu quero orar por essas pessoas porque os Teus planos são muito maiores. Por favor, Senhor, nos ajude a ser pessoas que realmente são pessoas de acordo com a Sua vontade. Querido Deus, nos ajude a colocar o Senhor em prioridade na nossa vida. Quem sabe a nossa prioridade hoje tem sido as coisas desse mundo, mas hoje nós aprendemos como Deus pode ser o primeiro em nossa vida. Isso é uma caminhada, nós aprendemos aos poucos, dia após dia. Por favor, nos ajude. Senhor, nos ajude a termos bons relacionamentos. Bons relacionamentos com a minha família nuclear, com os meus filhos, com o meu cônjuge. Bom relacionamento, que o lar seja um pedacinho do céu. Eu oro, quem sabe, Senhor, por pessoas que têm famílias despedaçadas, relacionamentos despedaçados, mas o Senhor consegue colocar as coisas todas no lugar. Demora um pouco, às vezes dói, mas o Senhor tem a cola que nos une mais uma vez. Por favor, Senhor, abençoe pessoas sinceras que nesse momento precisam de cura para a sua família. Ajude-nos também a sermos boas pessoas uns com os outros, a ser de Jesus, a ser semelhantes a Jesus nos nossos relacionamentos interpessoais. Por favor, Senhor, nos ajude na nossa conduta cristã. Nos ajude a ter uma vida moral de acordo com a Sua vontade. Esse mundo é um mundo imoral, é um mundo onde o sexo é deturpado, os relacionamentos estão deturpados. É um mundo onde a lascívia impera em nosso meio, os desejos da carne, Senhor, nos afastam de Ti. Por favor, Senhor, nos ajude a viver em santidade. Se nós temos coisas no passado que nos condenam com relação a isso, que nós possamos buscar em Ti o perdão dos nossos pecados. Nos ajude também, Senhor, a ter cuidado com o nosso corpo. Nós somos o templo do Espírito Santo e nós gostaríamos de viver uma vida diferente a partir de hoje. Nos ajude a compreender os princípios básicos de ter uma vida saudável, para que o Espírito Santo possa morar em minha mente e transformar a minha vida. Nos ajude, Senhor, também nas nossas finanças. Talvez nós não entendemos o significado dos dízimos e das ofertas. Talvez nós somos enganados por alguns pastores um dia na nossa vida e nós temos então um preconceito com relação a isso. Mas hoje nós aprendemos o verdadeiro significado do dízimo e das ofertas. Nos ajude a ser fiéis. Nós queremos Te provar, ao sermos fiéis, receber as bênçãos que vêm dos céus. E por último, Senhor, nos ajude nesse encontro e nessa caminhada com o Espírito Santo. Que os dons do Espírito, que a transformação seja uma realidade em nossa vida. Nós queremos um dia, muito em breve, ver Jesus voltar. Prepara-nos para esse dia. Nós Te pedimos isso não porque nós merecemos, mas porque nós queremos ter essa experiência. E nós já Te agradecemos porque sabemos que esta é a Sua vontade. Nós pedimos todas essas bênçãos no nome santo do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Muito bem, queridos. Que bom, mais uma vez. Hoje nós estamos assim na metade para frente, né? Agora só faltam 3 encontros para vocês aprenderem assim de uma forma completa todas as doutrinas da Bíblia que nós adventistas achamos válida para que você tenha uma experiência com Cristo. É claro que você tem dúvidas. É claro que algumas coisas que eu falei nesses últimos 5 programas podem
ter caído no seu coração e você ter ficado com um grande ponto de interrogação. É por isso que eu me coloco à disposição, para você entre em contato conosco. Nós estamos à disposição o tempo todo para responder e conversar a respeito das suas dúvidas. Escaneie esse QR Code no seu celular, mande sua pergunta pelo WhatsApp, que hoje é uma ferramenta muito útil de conversa. Estamos aqui com alegria à disposição para poder falar mais sobre os detalhes que você não tenha compreendido. Fique com Deus, viu? Que você tenha um bom restante de dia, de noite, quem sabe você está assistindo em outro momento. Que você tenha bons dias agora para frente de reflexão sobre a vida, que Jesus seja o Senhor da sua vida, mas principalmente que você volte aqui no próximo programa para nós aprendermos sobre aquilo que Deus de mais importante quer que você mude na sua vida. Isso tem feito a diferença na vida de milhões de pessoas. Quem sabe de bilhões de pessoas que já passaram por essa terra. Está chegando a sua vez. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Nos vemos no próximo encontro. Até lá. Tchau. De hoje em diante escolho viver com Jesus. Como um barco que alcança o porto, eu encontrei sua luz. De hoje em diante escolho amar, pois eu tenho paz que só Jesus pode dar. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança. Santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver.
ti.